Glória a Deus, irmãos. Amém? Abram aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos a partir do verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o consolava, ou que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como de gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmão, se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai encontrar esse mesmo momento de uma forma mais clara. Quem eram os discípulos que estavam lá? Pedro, Tiago e João. Você vai perceber que na realidade não apenas uma, mas duas vezes o Senhor encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Um desses momentos, se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai ver ele chamando a atenção de Pedro e dizendo: Simão, não aguenta ficar 1 hora acordado. Enfim, nós vamos falar um pouquinho desses versos aqui, que são tão poderosos. E aqui a gente tem várias coisas que Deus ministra ao nosso coração. E uma delas, diante do que tem sido ministrado às quintas-feiras, falando a respeito de ouvir a Deus, falando a respeito de estar sensível àquilo que Deus fala, àquilo que Deus ministra, para saber discernir aquilo que Deus diz. Mais uma vez, a gente vê algo maravilhoso acontecendo aqui. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, amém? A gente vê todo o ministério de Jesus, em todos os evangelhos, a gente vê um exemplo claro de como é ser um filho de Deus. De qual deve ser o comportamento de um filho de Deus. E a gente vai vendo durante os evangelhos vários momentos onde versos declaram assim: E ele então se separou para orar. E ele então ficou recluso para ir ter com seu pai. E ele se separou para orar. Amém? Em vários momentos dos evangelhos, a gente encontra esses textos. Então a gente entende, claro, com isso, de que Jesus, nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele era completamente Deus, mas ele era completamente o que também? Homem. Nesse momento do ministério dele, quando ele se despiu de toda a sua glória, e a gente vê isso lá em Filipenses, a gente vê isso em Efésios, quando ele abre mão de toda a grandeza, de toda a glória, de todo o resplendor que ele tem, e ele então se submete a nascer, a viver aqui na terra, a sofrer tudo o que ele sofreu, para pagar o preço pela sua vida e pela minha vida. Ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? 100% Deus, porque havia sim nele a influência do Espírito Santo. E não apenas a influência, mas habitava nele o Espírito Santo. Existia algo divino como existe em você. Amém? Como existe dentro de você. Mas existia também nele carne. Porque ele veio como homem. Vivendo todas as tentações
e passando todas as aflições que a carne passa. E ele mesmo declara o quê? Eu venci o mundo. O que ele quer dizer quando diz eu venci o mundo? Ele passou por tudo o que você passa. Ele sentiu tudo o que você passa. Amém? Então vamos lá. Aqui no verso 42, começa dizendo assim. Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se a gente for lá para o verso 44, diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse texto não quer dizer que por um momento, Jesus, digamos assim, acho que eu não quero passar por tudo isso, mas não. Em nenhum momento ele quis desistir. Mas ele sim, vendo, sabendo tudo o que ele iria passar, o coração dele se afligiu. Por favor, aqui, alguém fala assim, Binho, chega ali na esquina. Você vai chegar ali na esquina e vai ter uns capangas te esperando. Eles vão te surrar bastante, mas você pode ir. Você vai? Não? E aí, Ju? Fala pra você assim, Ju, preocupa não, você vai para a faculdade, quando você chegar lá, vai ter uma galera lá te esperando. Com pau, com corda, com chicote, e vai descer o braço em você. Você vai? E por que Cristo foi? Porque ele era o quê? Obediente. Ele sentiu a aflição e ele pensou, estou eu assim pensando, meu Deus do céu. Ele pensou assim, Senhor, meu Deus, que plano maravilhoso que nós traçamos. Mas eu vou sofrer agora. E sabe o que pior do que sofrer? Sabe o que iria acontecer com ele? Por um momento, Deus o abandonaria. Por um momento, ali na cruz, a presença de Deus ia acontecer com o quê com a presença de Deus dele? Ia se retirar dele. Por quê? Por causa do pecado. Porque todo o pecado estava sobre ele. E a palavra de Deus nos diz que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. No momento que ele estava ali, todo o pecado sobre ele. Então, a presença de Deus, por um momento, se afasta dele. Ele sofria com certeza muito mais pela separação de Deus do que por aquilo que a carne dele iria sofrer. Mas ele foi obediente. E ele cumpriu aquilo que deveria ser cumprido em favor da minha vida e da sua vida. Amém? Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Este homem, Jesus, ele era extremamente íntimo de Deus. E é isso que nós queremos falar, é sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje. Se você for lá em Hebreus, deixa marcado aí Lucas. Se você for ali em Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, do verso 7 ao verso 9, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, este momento que nós estamos falando, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que é Deus, amém? E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor
da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, no momento que ele estava ali, sim, ele sabia que Deus, claro, poderia livrar aquele sofrimento, só que ele também sabia que o plano de Deus excedia a isso. E ele cumpriu de uma forma grandiosa o plano que ele tinha que cumprir na terra. Agora, irmãos, eu queria perguntar, e eu fiz esse questionamento, qual é a nossa posição diante desse sacrifício? O que eu devo fazer? Que posição eu devo estar diante daquilo que foi feito pela minha vida? O que esse texto nos diz a respeito do comportamento de um cristão dentro de um momento que é um momento aflito que antecede a algo ruim que iria acontecer? Qual é a nossa posição? Se a gente for em Lucas, ali onde a gente estava, quando aqui no verso 39, o Senhor diz assim aos discípulos, no verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Será que isso era profético de Cristo para os discípulos? Que tentação que ele estava sofrendo ali? Estavam com o mestre do lado? Irmãos, o Senhor quantas vezes nos diz isso? Querido, está difícil? Está sofrendo? Ora, ele está com dificuldade? Se posiciona. Fica naquela posição. Fica firme na posição que eu te oriento a ficar. Primeira coisa que o Senhor nos deixa, o Senhor coloca sobre nós a sua orientação. Ele dá a orientação. Ele nos deixou essa palavra para te orientar, para que você saiba qual é a posição que você deve estar. Irmãos, não se engane, ou não deixe que o engano te carregue, achando que viver uma vida cristã, ela é para ser feita de qualquer maneira. Não é, sabe por que não é? Porque Cristo não fez assim. E se Cristo não fez assim, por que nós vamos fazer assim? Se Cristo se separava para estar com o Pai, e a gente vê em vários textos, Cristo falando, e eu e o Pai somos o quê? Um. E eu e o Pai somos um. A comunhão era tão maravilhosa e tão grande, que eles andavam em em unidade. E se Cristo se posicionou, por que nós não vamos nos posicionar? Se para Cristo foi muito mais difícil, por que para nós é sempre impossível? Qual é a nossa posição nisso tudo? Nós acabamos de nos reunir aqui, vamos orar pelo nosso país, amém. Vamos orar, a igreja tem poder, amém. Aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. A igreja tem esse poder porque foi delegado por Deus à igreja. Agora, queridos, preste atenção. A diferença em um país, numa cidade, ela é feita onde você está. Este momento que nós fizemos aqui, nós nos unimos para orar. Mas você, quando você sai dessa igreja, você continua sendo igreja. Porque isso aqui é um prédio. Isso aqui não significa igreja. Isso aqui é parede. Isso aqui cai. Mancha. Agora, e quando não existir isso aqui? Cadê a igreja? Onde ela vai estar? Sabe aonde, queridos? No trabalho, dentro de casa, andando na rua. A igreja, ela não é parada. A igreja, ela é viva. É viva. Ela anda, ela respira, ela age, ela faz a diferença. E essa é a posição que Cristo pediu aos discípulos. Virou para Pedro, João e Tiago e falou, fica aí orando. O que eles fizeram?
O que eles fizeram? Dormiram. Dormiram. Estes homens eram igreja de Cristo já? Havia neles já a palavra de salvação? Já havia? Já havia? Eles eram ministrados diariamente. O que eles fizeram? Aí, o Senhor continua. Em toda aflição, em todo sofrimento dele. E a gente vê aqui no verso 44, quando diz assim, e aconteceu, na parte B do texto, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, é apenas no Evangelho de Lucas que você encontra essa frase. É apenas aqui que você encontra. O que Lucas queria dizer com isso? O que estava descrito ali? Que o sofrimento era tão grande que ele suava sangue. Eu, com tranquilidade, eu declaro que o seu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Cristo. Com tranquilidade, eu provo para você, na palavra, que o seu sofrimento não era maior do que o sofrimento dele. Entenda só, eu não estou aqui banalizando o sofrimento de ninguém. Eu estou querendo levar vocês a compreenderem que ele venceu. E ele nos chama para uma posição. Amém? E nós podemos, e nós conseguimos. Em Cristo, nós podemos. Mas eu preciso me posicionar como estes homens tinham que estar ali orando. E dormiram. E a gente vê no verso 45, dizendo assim, levantando-se da oração, Jesus se levantando, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. E aí o Senhor pergunta, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Levantai-vos e orai. Irmãos, eu não tenho como ouvir a voz de Deus sem estar posicionado. Eu não vou ouvir a voz de Deus deitado no meu sofá assistindo Netflix. Não vou. Eu não vou. Eu não vou ouvir a voz de Deus lá na minha casa, no meu quarto, no meu escritório, seja onde for na sala, na internet. Não vou. Eu não vou ouvir a voz de Deus sem estar posicionado. Isso não vai acontecer, porque se isso acontecesse, queridos, a palavra estaria com algum problema. E nós sabemos que a palavra não tem problema. Quem tem problema somos nós. Então, a primeira coisa, o Senhor orienta, olha, Pedro, Tiago, João, vai orar. Eu vou ali, porque eu estou sofrendo, que ele expõe o seu sofrimento. Eu vou ali, mas olha, fica aí em prontidão, fica na brecha, entra na brecha, fica firme, abre a sua boca, ora, se posiciona, que eu vou estar ali. Amém? Orientação. Outra coisa que nós vemos em Cristo, ele orienta e ele fala o quê? Para você fazer o quê? Oração. Oração. Amém? Claro que, não, pastora, mas eu oro. Eu estou andando na rua, eu estou orando em pensamento. Eu estou lavando roupa, eu estou orando em pensamento. Estou lavando banheiro, eu estou orando em pensamento. Ô, queridos, não era isso que Cristo fazia? Cristo não saía por aí andando e pensando assim, eu estou conectado com Deus, porque Deus... Ele tinha um momento com Deus, então, claro, se eu estou ligado a esse espírito, eu estou o tempo todo ligado a esse espírito, mas houve aquele momento. Sabe por quê, queridos? Porque eu priorizo a melhor pessoa que eu tenho na minha vida, que é Deus. A melhor pessoa, o melhor amigo, o melhor companheiro que você tem na sua vida
é Cristo. Porque ninguém vai fazer por você aquilo que ele fez. Então, se ele é tão importante para mim, poxa, eu quero estar com ele. E ele também quer estar comigo. Amém? Eu quero estar com ele e ele também quer estar comigo. Amém? Eu não estou dizendo que não é para você orar quando você está andando, lavando roupa, lavando o chão. Não é isso, continue orando. Mas priorize aquele encontro seu com Deus. Aquele momento seu com Deus. É aquele momento que você fez o quê? Você separou para Deus. Que a sua vida é corrida, eu sei. A minha também é. E eu imagino que de Jesus muito mais. Mas eu separo o meu momento para eu estar com Ele. Para eu ouvir dEle. Para eu ser ministrado por Ele. Amém? Então, orientação, oração. Agora isso é algo maravilhoso. É a sinceridade. Você tem falado tudo o que está dentro do seu coração para Deus? Tudo. Ah, mas Deus já conhece. Deus conhece os meus pensamentos, esquadrinha os meus pensamentos, a palavra de Deus diz isso. Ele conhece o intento do meu coração e já sabe, não preciso fazer nada. Sabe o que Deus também sabe? Que Ele precisa que você reconheça quem Ele é na sua vida. Porque saber, fato, Ele já sabe. Agora, quando eu me reporto a Ele, eu estou dizendo que, Senhor, eu estou confessando essas coisas ao Senhor. Porque eu sei que apenas o Senhor pode modificar isso em mim. Estou lendo um livro, Na Jornada com Cristo. Na verdade, nem é um livro. É um livretinho com mensagens curtinhas e bem interessantes. E aí, uma das mensagens, muito interessante, fala um pouco a respeito da sinceridade, de abrir o meu coração honestamente para Deus. E ele conta na história do Max Lucado, e aí ele conta uma história de um treinador de beisebol que os rapazes, para parecer que eles eram machos, homens, mastigava fumo. E aí, estou dizendo que os rapazes do meio lá, para poder, assim, provar a masculinidade, ficava lá, mascando fumo. E o treinador ali trabalhando com eles, para que isso, na realidade, não garantia a masculinidade em ninguém, mas, na realidade, fazia mal. Porque o fumo ele não foi feito para ser mastigado. Mas ele não devia ter sido feito, mas enfim, já que foi feito, não era essa a intenção. E aí na verdade, quem está contando é um dos jogadores, e aí ele diz que aí ele tinha acabado de chegar no time, e o teste era esse, que ele pegou um pedaço de fumo e pôs na boca, e o treinador chegou, e aí ele ficou muito apavorado, porque o treinador estava pegando no pé, e ele pegou e engoliu o pedaço de fumo. Passou mal, vomitou, ficou de cama não sei quanto tempo. Imagina, né? Passou muito mal. E aí o Marcos Lucado coloca uma frase assim: assim como o seu corpo não está preparado para se alimentar de fumo, a sua alma não foi feita para ficar à mercê do pecado. E é uma grande verdade. Nós não fomos criados para vivermos à mercê do pecado. E se, por alguma razão, cometemos pecados, nós devemos ser sinceros com Deus e confessar esses pecados. Amém? Com sinceridade. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Amém? Jesus podia ter falado assim: não, Senhor, tudo bem. Não, Pai. Nós somos um, eu já sei do plano. Tudo bem, não tem problema, está tranquilo. Estou tranquilo o que vai acontecer. O povo vai me bater, o povo vai me chutar, o povo vai me cuspir, eles vão colocar uma coroa
em mim, mas não tem problema. Eu estou tranquilo. Foi isso que ele fez. Mas ele se colocou diante do Pai e disse, Pai, se possível, eu sei como vai ser difícil isso. Eu sei como eu vou sofrer. Afasta de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então ele abriu as portas do coração. Ele declarou tudo aquilo que estava angustiando e aquilo que ele sentia. Irmãos, nós não precisamos fazer de conta com Deus. Porque como você bem sabe, Ele te conhece. E nada fica oculto ao Senhor. Amém? Então é maravilhoso quando você é sincero com Deus. Porque assim, sabe o que acontece? Deus tem a liberdade de agir. Esse é o grande, digamos assim, o grande lance da história. Se eu abro para Deus, eu estou convidando Ele para entrar. Agora, se eu não abro, o que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e vou chutando e não tem problema e eu vou invadir seu coração. Não é. Eis que estou à porta e bato. Então, convide. Então, quando eu abro a minha boca com sinceridade, é um convite que eu faço. Deus, modifica o meu coração. Trabalha no meu coração. Eu não consigo sozinho. Eu não sei mais caminhar só. Eu preciso da tua direção. Eu preciso do teu poder se manifestando todos os dias na minha vida. Olha tal coisa, eu tenho um desejo disso, eu tenho um desejo daquilo, eu ainda sou tentado por isso ainda mexe comigo. Amém? Sinceridade. Depois tem a comunhão, que nós já falamos aqui. Amém? A sinceridade eu convido. Então, quando eu convido, eu consigo ter comunhão. Nós conseguimos, então, sermos um. Amém? Conseguimos estar juntos. E aí se concretizou aquilo que você já sabe. Cristo morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Ressuscitou, mas se cumpriu. O que isso quis dizer? Que ele fez o quê? Ele obedeceu. Amém? Sofrido, doído, mas ele obedeceu. Difícil, sangrando, mas ele obedeceu. Amém? Isso quer dizer, vai ser fácil? Quem está falando aqui que vai ser fácil? Não vai ter sangue, não vai ter choro? Vai. Vai ser difícil muitas vezes. Querido, mas o Senhor é contigo. Amém? Cristo é contigo. Ele te fortalece todos os dias. Então você não está sozinho. Assim como Cristo não esteve sozinho na caminhada e todo o ministério dele, você não está só. E hoje você tem esse consolador maravilhoso, que é o Espírito de Deus que move, que age, que modifica, que renova, que transforma a tua vida. Essa é a ação desse Espírito maravilhoso. Amém? É de fazer você uma pessoa cada dia diferente. Amém? Obediência. Cristo, nosso exemplo maravilhoso de honestidade, de sinceridade, de obediência e de posição. Qual é a posição que você deseja estar? Se pergunte isso. Ore por isso. Se coloque diante de Deus com isso. Deus, eu não quero mais estar aqui onde eu estou. Mas eu quero estar à frente. Eu quero caminhar contigo à frente. Eu quero muito mais. Amém? Talvez falte um pouco de nós
dessa sinceridade, de colocar essas coisas de uma forma sincera diante de Deus. Amém? Vamos orar. Declarar isso, dizer para o Senhor que nós queremos isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos tudo isso nas tuas mãos, ó Pai. Deus, a tua palavra, ela é eficaz, ó Pai. Nós cremos nisso. A tua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor Deus, ela traz, Senhor Deus, mudança. Porque, Deus, essa mesma palavra, Senhor Deus, ela anda junto com o Espírito do Senhor, ó Pai. Que pode nos transformar, Senhor Deus, todos os dias. Que pode nos renovar. Como nós cantamos, Senhor Deus, nesta noite. Senhor Deus, que nós só é possível declarar que não vivemos mais, mas que o Senhor vive em nós. Porque nós buscamos te conhecer cada dia mais. Porque houve sim esse sacrifício pelas nossas vidas. Porque houve a redenção. Porque houve a justificação do Senhor a nosso favor, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vai agindo e trabalhando em cada um dos nossos corações. Vai agindo, Senhor Deus, de uma forma a nos fazer caminhar, Senhor Deus, em passos diferentes daquilo que nós temos vivido, Senhor Deus. Como nós oramos, Senhor Deus, nós queremos ter olhos espirituais. Nós queremos enxergar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor enxerga. Nós queremos entrar nas brechas, ó Pai, porque as pessoas sofrem, Senhor Deus. As pessoas têm sofrido, as pessoas têm perecido, Senhor. Mas nós também sabemos, ó Pai, que nós precisamos nos posicionar. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nas nossas aflições, no nosso dia a dia, nós precisamos nos posicionar. Ó Deus, que, de fato, Cristo seja o nosso maior exemplo. Que nós possamos nos lembrar disso todos os dias. Que nós possamos te buscar, assim como Ele fazia, a ponto, Senhor Deus, de serem um. Que nós possamos buscar isso todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que todas as cadeias que ainda nos prendem, Deus, que elas sejam quebradas nesta noite. Mas que nós possamos ser vitoriosos, assim como Cristo venceu o mundo. Que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que nós temos, Senhor Deus, sofrido e vivido, Pai. Para que, Senhor Deus, os nossos problemas não apaguem a luz do Senhor sobre nós. Mas que, Deus, nós possamos ser fortalecidos. Porque nós, Senhor Deus, permitimos que o Teu Espírito possa agir em nós. Deus, faz isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos cada dia ser pessoas diferentes. Com pensamentos modificados e renovados pelo Teu Espírito. Com alegria, Senhor Deus, no Senhor, ó Pai. Arranca de nós toda a murmuração. Senhor Deus, toda a ingratidão, Senhor. Mas que possamos, Senhor Deus, primeiramente ser gratos por aquilo que o Senhor fez. E depois compreender que não há nada mais precioso do que o presente que o Senhor nos deu, que foi uma nova vida. Que possamos valorizar isso. E não as outras coisas, ó Pai. Porque, Deus, quando nós nos apoiamos, Senhor Deus, naquilo que não é o Senhor, ó Pai, nós nos frustramos, nós entristecemos, nós esmorecemos. Mas no Senhor, ó Pai, nós somos renovados e fortalecidos. Faz isso sobre as nossas vidas, ó Pai. Modifica os nossos corações, nos dá um coração igual ao Teu. Nos dá um coração puro, contrito, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz, Senhor Deus, quebrantados diante do Senhor, ó Pai.
Que o nosso coração, que a nossa mente se constranja com o teu amor todos os dias, para que nós possamos ser pessoas diferentes. Faz isso na tua igreja. Eu não oro apenas por esta igreja, mas pela igreja, Senhor Deus, nesta cidade, por todas as igrejas neste mundo. Nós temos visto, Senhor Deus, que o teu dia se aproxima, Senhor Jesus. E Maranata, nós te exaltamos e que venha o Senhor Jesus. Mas que com tudo isso a tua igreja se levante. Que o Senhor aqueça os nossos corações com a tua vontade. Que o Senhor aqueça o nosso coração na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos dê este coração. Nos dê o coração igual ao teu, igual Cristo tinha, Senhor Deus. Este coração, o coração de Cristo, esse coração obediente, esse coração sincero, esse coração honesto, Pai. Nos dê este coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Queridos, não deixe isso passar na sua vida. Esteja orando lá no seu momento com Deus. Fala, Deus, qual é a minha posição? Eu preciso mudar a posição que eu estou. Preciso ser diferente. Preciso ser mais latente, mais eufórico. Eu quero viver o que a tua palavra diz que eu viveria. Vida abundante. Promessa para hoje. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. Eu estou falando aqui de vida espiritual abundante. Ouvir, ser dirigido por Ele. Amém? Glória a Deus.